que uma eventual eleição de Donald Trump pode mexer em termos de onda à extrema-direita, né? Porque, como a senhora bem pontuou, não é só ele. Tem Marine Le Pen na França, que é uma força constante e crescente, né? Ela ainda não levou, mas ela vem consistentemente crescendo e solidificando ali a sua posição, né? Tem no Parlamento Europeu, enfim, tem forças à direita e extrema-direita muito concretas pelo mundo. Agora, sem dúvida, uma vitória de Trump pode, eu acho, desequilibrar para uma onda à direita. A senhora imagina sim ou não? Ou não Então, concorda? eu acho que a gente vai caminhar ainda na volatilidade mesmo com uma eventual vitória do Trump. E aí É, eu acho que a gente tem que continuar pensando nas duas dimensões, né? Eu acho que nessa dimensão virtual, né? E na dimensão chão da política, né? Eu acho que essas duas dimensões a gente tem sempre que trabalhar junto. O modo de fazer política, o modo de pensar política, ela mudou. E a gente tem recortes geracionais muito marcantes, né? Até por faixas etárias. No início, a gente estava falando também de níveis de escolaridade. Então, são recortes que eles estão envolvendo nível de escolaridade, faixa etária, estão envolvendo também orientação de gênero, orientação religiosa, perfil atuante ou não atuante no mercado de trabalho. Então, é tanto recorte, né? Eu acompanho a eleição americana desde 1992, né? Com o Clinton. E eu lembro que quando a gente acompanhava antigamente, a gente sentava lá com as pesquisas, estado a estado, e ficava olhando, né? Mas você não tinha tanto recorte populacional. E a gente não tinha, em 92, a influência das redes e das redes sociais. Isso era uma coisa que ela vem se desenvolvendo, uma forma de comunicação muito rápida, que a gente ainda está tentando compreender. Então, você tem fake news, tem deepfake, e aí você tem um público que ele é completamente afetado por isso. E você vai ter um público que ele não é afetado por isso. É um público que vai estar numa outra faixa etária, que vai estar preocupado com o emprego, porque vamos pensar nos Estados Unidos, né? Mas especificamente, porque ele está morando no carro na frente da casa que um dia foi dele. Então, essas duas dimensões, elas são muito presentes. O que acontece quando um Trump ganha? Lógico, ele vai inflamar, né? Então, tudo que é extrema-direita no mundo, todos os aliados, né? A gente vai voltar a falar daquela aliança global de extrema-direita que tinha, né? Lá no primeiro governo Trump. Então, o Brasil chegou a estar envolvido nisso. Existe, sim, um movimento que ele é transnacional, né? Dessa extrema-direita, e que se adapta às questões internas de cada país, né? Então, o Trump, ele é meio que uma cabeça de ponte desse movimento. Então, lógico, isso energiza, né? Vamos falar, olha aí, se ele conseguiu, a gente vai conseguir aqui de novo também. Agora, como é que ele vai conseguir, né? A gente não pode esquecer que o sistema americano, ele é um sistema de eleição indireta, que vai depender muito da mobilização das bases, né? Quem que vai votar no dia da eleição? Como é que isso vai funcionar? Então, você energiza, mas, ao mesmo tempo, se você tiver, de novo, como os números estão mostrando, uma eleição muito polarizada, você energiza, mas é uma onda que ela não necessariamente ela vira um tsunami, mas fica nessa ida e vinda das marés. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que isso revela para mim? Né? Revela que os dois lados estão fracos. Tá? Eles estão fracos para passar a sua mensagem, seja via rede social, seja via política do chão mesmo, né? E aí, o que acontece? Isso gera uma fragmentação no eleitorado. Então, você vai ter um eleitorado muito fiel, que ele sempre vai votar naquele Num candidato. dos lados. É isso. Ele já escolheu, entendeu? Ele já escolheu. Que é Agora, ali na base dos 30%. isso, exato, é os 30%, De né, cada lado. de cada lado. E para onde que vai aquele eleitor de centro
que ele está preocupado com o seu emprego, mas ele não está preocupado com um tema, por exemplo, associado ao excesso à educação. Ele quer emprego, ele não está preocupado com escola. É errado? É errado, porque as duas coisas caminham juntos. Mas que tipo de mensagem esse eleitor está buscando? Que tipo de mensagem é feito em localidades onde, por exemplo, o Estado não existe, né? A gente fala muito isso de países em desenvolvimento, né, do sul geopolítico. Mas se hoje a gente pensa, nos Estados Unidos, você tem índices muito grandes de pobreza em determinados segmentos da população e o Estado também não existe. É um país hoje atrelado a uma epidemia de opioides, né, de tráfico de drogas, que volta, né? Assim, como é que vai droga do México, da Colômbia para os Estados Unidos? Vai porque tem mercado consumidor, né? Então é o opioide, são os outros elementos, né, de tráfico de drogas. Então, de repente chega o Trump, né, lá com aquele seu estilo fanfarrão e diz: olha, eu vou tirar todos os traficantes da rua porque eles são de tal origem étnica. De repente, aquele pai que perdeu um filho com 13, 14 anos, ele acha aquilo razoável. Agora, esse cara é da extrema-direita? Não necessariamente. Então, eu acho que a gente precisa reaprender a fazer política e, primeiro, para reaprender, é tentar identificar dentro desses vários segmentos de eleitores para onde vão aqueles que não estão nos 30% que já são fiéis a um determinado eleitorado de extrema-direita ou centro-direita, ou de extrema-esquerda ou de esquerda. Então, esse é um desafio, né? Como você conciliar a política do chão com a política virtual também, né? Perfeito. Agora, foi interessante que a senhora falou de como a senhora enxerga que os dois lados estão fracos, né? Uma coisa que eu estava pensando enquanto a senhora falava disso é o fato de que, por exemplo, Biden, ele é um candidato que foi, inclusive, muito atacado por sua idade, porque ele é realmente uma pessoa bastante idosa. Mas não é só pela idade em si, é pelo que isso representa, né? Então, assim, olha, a gente, o Partido Democrata não foi capaz de gestar um novo líder, de oferecer uma nova opção. Precisou repetir o mesmo candidato, mesmo ele estando com a idade tão avançada. Então, eles tentaram ali com a Kamala Harris, que era uma vice que tinha um potencial ali, mas não entregou, não desenvolveu, né? E não houve espaço para outro líder aparecer. Outro candidato, não precisa nem ser um líder, nem sequer um candidato. Né? E, de certa forma, o Brasil viveu algo parecido, porque também o Lula, com uma força de liderança da esquerda, né, histórico, né, um líder histórico, e ainda tendo passado pelo que passou com a Lava Jato, se apresentou como candidato natural em 2022, como o candidato com força suficiente para derrotar a extrema-direita, e agora possivelmente não vai haver outro, né, líder que surja. Por outro lado, México e Chile entregaram líderes novos, né? Como é que isso é uma falha? A centro-esquerda está falhando em formular novas lideranças? Olha, Flávia, eu acho que, né, até para quem nos assiste aqui, a sensação é um pouco de cansaço, né? Porque a gente parece que está fazendo uma reprise das eleições, né? Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu diria que é um problema de formação, né, de quadros, né? De quadros jovens, de lideranças políticas. Sabe qual é a metáfora que eu costumo fazer? Eu costumo dizer o seguinte: será que a gente não vai ter um novo Obama nos Estados Unidos? Nunca mais, né? A Kamala era meio que uma aposta para isso, né? Foi muito criticada a escolha dela, até porque ela é mais conservadora do que a linha política do Biden, né? Ela foi muito criticada até
em grupos tradicionais que votam pelo Partido Democrata, como a população afro-americana, por conta da sua atuação no campo jurídico. Então, a gente fica meio pensando assim, por que tem esse vácuo, né? Qual que é essa questão da formação de quadros? E aí a gente vê também, sendo honestos, né? O Trump também não é jovem, né? Não, exato. Eu Também é acho um que repeteco, né? é Ele um também é um repeteco. repeteco. Exato. Então aí você pensa assim, poxa, parece aquela coisa de filme ruim, que você tem uma primeira versão muito boa, né? Tipo, faz. É o único filme que vai ter. E depois faz sucesso, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, e aí a tendência é ir piorando. Então é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Por que não se formam quadros? Eu acho que essa é uma pergunta que os partidos políticos eles têm que fazer, que é no Brasil, a gente tem assistido algumas tentativas, né? Então, isso vai estar um pouco presente aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? Em outras prefeituras, talvez pelo Brasil, mas aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu resido, é algo que está muito presente. Você tem candidatos jovens, até mesmo o atual prefeito, ele é de uma outra geração. Agora, Sim. para cargo eletivo do executivo, acaba não tendo, né? Então, aí você olha também o perfil do Congresso nos Estados Unidos, você tem candidatos lá que vão se recandidatar mais uma vez, que estão há mais de 3, 4 décadas, né, em Washington. Então, é sempre a mesma coisa. Como é que a gente explica isso? Eu acho que tem um problema de formação e de interesse em participar da política, por um lado, das populações mais jovens, né? Então, é um engajamento que ele ainda é muito restrito, né? Não há uma disponibilidade, né, de você estar mantendo isso de forma sistemática. Então, várias lideranças jovens, não sei se vocês reparam, elas surgem e depois desaparecem, né? Elas não conseguem se consolidar, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Esse eu acho que é um problema geracional, mas também há uma outra questão, que são os grupos de interesse que estão por trás das grandes candidaturas majoritárias. Então, o que é mais interessante? É mais interessante você apoiar um político conhecido, e isso nós estamos falando, quais grupos de interesse nos Estados Unidos, por exemplo? O grupo de interesse do complexo industrial militar, das grandes empresas de saúde, das grandes empresas de mídia, né? Então, quando a gente fala, são os grandes conglomerados das big techs tecnológicas, né? Que são as grandes mudanças, né? Que a gente vem assistindo na política. Então, para esses grupos, é melhor, às vezes, você financiar uma campanha de uma pessoa conhecida do que você realmente apostar numa candidatura jovem. E aqueles políticos que seriam um pouco mais jovens, eles acabam se agregando, né, ao Trump, ao Biden. Eu acho que até o Partido Democrata está numa situação melhor do que o Partido Republicano. Eu acho, porque o republicano ele ficou muito dependente da figura do Trump. Ele é um partido que ele mudou completamente de cara, né, ao longo do tempo. Ele sempre foi um partido de centro-direita, com radicais, óbvio, sempre tem o radical, mas de 2010 para cá, e principalmente do Trump, né, da emergência do Trump na política em 2016, ele perdeu essa identidade, ele se radicalizou em excesso, principalmente nos termos xenofóbicos, antipolíticas de gênero, antidireitos sociais. Então, ele muda um pouco o perfil daquele partido mais conservador. Os democratas também têm seus radicais, mas você vê uma linha mais contínua. E até, Flávia, fazer uma outra provocação. Veja que curioso, o Biden, quando o Biden foi, né, vice-presidente do Barack Obama nos seus 2 mandatos. Quando o Barack Obama não podia mais se reeleger, né, em 2016, o Biden optou por não concorrer, né, mesmo sendo vice-presidente, que seria o caminho natural. E aí foi chamada Hillary Clinton, né, ex-primeira-dama americana, senadora pelo estado de Nova York, que tinha atuado como secretário de Estado do governo Obama. Então, o Biden, naquele momento, ele não quis concorrer. Mas a questão partidária estava tão fragmentada que, quando chega lá em 2020
que é um período sensível, é uma eleição em tempos de pandemia. O que o Partido Democrata precisou fazer? Chamar um político conhecido, tradicional, respeitado, porque o Joe Biden ele sempre foi muito respeitado pelos adversários republicanos, até mesmo pela linha mais radical do Partido Democrata, para conseguir que os democratas viabilizassem uma candidatura para concorrer com um presidente que era extremamente radical e que antes da pandemia, assim, guardadas as proporções, gente, antes da pandemia em 2020, o Trump ele estava reeleito. É que a prática dele na pandemia, a sua radicalização ainda maior, vai afastar dele aquele eleitorado de centro que não estão nos 30%, 15%, né? Que a gente está aqui conversando, que é quem vai definir a eleição de 2024. Agora, não tinha outra pessoa além do Biden em 2020? Não tinha, né? Mas a eleição ainda está começando, né? Agora, mas em 2020, o Biden foi chamado, inclusive, por ser considerado mais ao centro, né? Porque assim, a extrema-direita ela desloca toda a conversa um pouco mais para a direita, né? Ela faz pesar um pouco mais. Então, quando a gente fala, né, olha, a esquerda não está formando quadros e tal, mas eleitoralmente a aposta tem que ter esse viés um pouquinho mais ao centro e não tão à esquerda, porque senão não consegue se viabilizar, né? Não consegue. O Biden é a prova disso, né? O Biden é a prova disso, porque se a gente vai olhar os pré-candidatos, né, os democratas tinham mais de 16 pré-candidatos para a eleição de 2020. Então, era até engraçado, porque a CNN dividia o debate democrata em 2 dias, né? Pois é. Parte 1, parte 2. Assim, que mundo é esse, né? É uma loucura isso. Lógico que a pessoa sabe que ela não é viável para a presidência, mas ela quer se tornar visível para um cargo de senador, um cargo de deputado, eventualmente lá para frente, né? Mas aquele movimento de você formar quadro como se formou o Obama, né? O Obama ele estava na Convenção Democrata em 2004 discursando como um teste. Esse movimento eles não têm feito mais. Mas aí, Flávia, chamar uma atenção também para uma questão perfeita que você falou, que é o seguinte: tem que caminhar para o centro. E a extrema direita ela aprendeu isso, né? Por quê? Porque a pauta dela, fora os radicalismos, se você vai observar, ela trata mais de temas que eles são da política do chão, que eu estou chamando, né? Do dia a dia, da escola, da igreja, da manifestação na rua, que é o seguinte: é emprego, é estabilidade econômica, acesso a bens de consumo, acesso a bens públicos, uma tentativa de acomodação. Então, muitas pessoas, às vezes, que elas também não gostam do radicalismo da esquerda, ou elas não vão votar, ou elas migram para esse eleitorado. É errado, né? Às vezes a gente até conversa e fala, puxa, mas você ouviu as outras barbaridades que aquele candidato de extrema-direita falou? Não, eu ouvi, mas ele prometeu gerar emprego, né? Então, veja, fica, né, esses ruídos que às vezes as forças progressistas elas não entendem muito. E o Biden ele sofreu muita oposição da esquerda mais radical do Partido Democrata. Então, de que a gente está falando aí? Vou falar até do nome mais simbólico, que é da nova geração, que ela não é viável eleitoralmente para um cargo majoritário, que é a Alexandra Ocasio-Cortez. Né? Que inclusive ela não apoiou a candidatura do Biden. Outros nomes, né, como o Bernie Sanders, que é um candidato independente, mas muito ligado aos democratas, já veio do Partido Democrata, ele apoiou a candidatura do Biden. Então, assim, poxa, você não se dispõe nem para derrotar uma força extremista a apoiar o teu candidato, é complicado, né? Sim. E aí eu acho que talvez o grande alerta para os democratas, quer dizer, teve a eleição de 2020, presidencial, né? Então o Biden levou, ganhou o Congresso, maioria, etc. O grande alerta para os democratas foi em 2022, eles perderam a maioria na Câmara. Por quê? Por conta de um excesso de radicalismo, uma falta de proximidade com a população
mais pobre. Então, você tem um eleitorado que ele se sente órfão. E, na verdade, não é a população mais pobre, eu diria que é aquela população de classe média que é, de novo, a população que vai definir a eleição, que trabalhava na indústria, que não existe mais, que precisa, né, de uma atenção específica. Essa pessoa, ela ouve, de repente, um candidato fazendo uma pauta pró-meio ambiente, um candidato democrata, ele fala, mas eu vou perder o emprego. Ele não entende que isso vai preservar a vida dele. Ele ouve só a parte que ele vai perder o emprego, porque a única fábrica que ainda existe na cidade dele vai fechar. Então, é preciso que as forças progressistas elas compreendam um pouco essas diferenças. Mas é difícil, né? Às vezes, quando a gente fala isso do ponto de vista acadêmico, do debate político, às vezes a gente também é criticado por estar defendendo pautas conservadoras, mas de forma alguma não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu só estou colocando que é preciso, né, ouvir o eleitorado, porque, como você falou, Flávia, a constatação da pesquisa eleitoral, a constatação do dado eleitoral é que tem muita gente que acaba migrando para centro-direita, da centro-direita, que acaba, eles sabem melhor, né, fazer essas campanhas. Então, voltando, Uhum. né, até a rede social, eles ainda dominam, né, engajamento, criação de mitos, né? Lógico, se o Trump ganhar, a gente vai ser assolado por essas coisas, né? Pois E no é. mundo de fake news e deepfake, a coisa está bem pesada. Tá, e arriscada. Agora, falando bem pragmaticamente sobre essas chances de o Trump ganhar, na tua avaliação, o que que essa condenação dele mexe no ponteiro ali? Porque, alguns analistas defendem que ele ficou mais forte com essa condenação. Outros, e algumas pesquisas já mostram que, ó, não, votar em condenado já é demais para mim, né? Como é que a senhora está avaliando esse episódio e essa eleição? Eu acho que ainda é cedo para a gente falar, mas eu acho que as pesquisas, né, elas foram feitas muito no calor do momento, e eu diria para todo mundo esperar o primeiro debate que vai acontecer em 27 de junho entre o Trump e o Biden, porque aí a gente vai ver o seguinte, né, qual é a condição física dos dois, física e mental, para Uhum. aguentar um debate presidencial, qual que vai ser o nível de radicalismo do Trump. Quanto mais radical ele for no debate, mais ele afeta o eleitor. Então, o que essa condenação dele traz de molho, né, para esse debate que vai acontecer no final do mês de junho? E olha, um debate antecipado, é histórico. Nunca a gente teve debate presidencial ainda no primeiro semestre. Pois Isso é, eu sem não tenho essa memória, mas não existia não, mesmo. não, isso é um movimento inédito, né? Porque os dois candidatos, de certa forma, por razões diferentes, óbvio, eles sentem que estão perdendo terreno, né? Então eles querem reafirmar as pautas e o eleitorado, para o eleitorado, né? Que eles vão ter compromissos com aquelas preocupações que as pesquisas estão indicando como mais relevantes. Então houve essa antecipação antes das convenções nacionais, né? Pois é, Então até aí você pensa assim, poxa, mas depois disso eles podem mudar os candidatos? Na prática até pode, mas tá? não vai, né? Olha, É. Flávia, nem Olha, olha, sei. não dá para apostar nada. Não, não Futurologia vou não, né, apostar. professora? Não dá para Não, não fazer. vou. Mas aí, retomando lá o que você tinha falado, eu acho assim, o cara que vai votar no Trump, aquele eleitor fiel, os 30%, esse não vai largar o Trump, tá? Assim como aqui, assim, é o candidato deles, ele se identifica com aquela retórica, ele acha que o Trump é um perseguido, né? Os Estados Unidos eles têm muito essa coisa do homem comum perseguido pelo sistema, e o Trump ele está fazendo esse jogo, essa narrativa, né? Então, assim, olha, nem a Madre Teresa de Calcutá escaparia desse julgamento, esse tipo de fala, né? Que ele vem trazendo. Então, esse eleitorado para ele é fiel. O nó realmente é esse eleitorado de centro, mas não seria, eu acho, tá, o impedimento para, por enquanto, tá, para esse eleitor não votar no Trump. Né? Tanto que o Bill Clinton, outros candidatos, eles tiveram escândalos sexuais, outras condenações, e não teve muito impacto. Eu acho que o que pode eventualmente prejudicar mais o Trump
tá? Até porque essa condenação é a única que deve sair esse ano, né? Eu acho que o que pode prejudicar mais, talvez, a candidatura dele seja o excesso de radicalismo que ele vem demonstrando. Foi isso que Uhum. levou ele a perder em 2020, né? Então, eu lembro de, em 2020, ter assistido à convenção republicana. A gente vê pela TV, né? Hoje é muito fácil da gente ver todas essas movimentações pelo YouTube também. E eu lembro que a minha sensação foi assim: poxa, eu estou assistindo não uma convenção partidária, mas uma seita, né? Porque eram umas falas tão absurdas, né? Então, são umas coisas tão sem para a gente, né? Que é mais ao centro, mais moderado, né? Mais progressista. Era um negócio tão sem pé nem cabeça, que você fala, poxa, que tipo de eleitorado estou ouvindo isso? Então, esse radicalismo, isso sim afeta esse eleitor de centro, o eleitor mais jovem não vota no Trump. Eu acho que assim, o Biden ele tem, às vezes, minha visão, tá? Talvez ele tenha que se preocupar menos com o Trump e se preocupar mais com o governo dele, tá? Uhum. Que aí são aqueles números de votantes não compromissados Uhum. que apareceram nas primárias, por duas questões, tá? A questão de Israel barra Palestina, né? Que o governo Biden tem sido muito criticado, o perfil do eleitor americano étnico mudou, então isso vai pesar, tá? Na eleição. E, em segundo lugar, a questão migratória, tanto que é esperado um novo pacote de endurecimento de políticas migratórias. Então, eu acho que o Biden ele teria que se preocupar mais em governar do que ficar batendo Um boca novo no Trump. pacote a partir do governo federal? A partir do executivo? A O partir do executivo executivo. propondo, endurecimento de políticas migratórias. Isso, isso. Uhum. Porque havia até uma expectativa, Questionável. isso é legal, porque isso é conectado com a eleição do México, que a Sim. gente abriu o programa falando, né? O Uhum. Biden ele estava na expectativa de conclusão da eleição do México, né? Para anunciar medidas que vão poder levar ao fechamento da fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, redução de vistos, maior controle militar da fronteira. Então, é algo que vai ser anunciado provavelmente em 4 de junho.